A letra A, ele pede que a gente ache os valores de F, que é a força no início, né, a força de repulsão entre as duas cargas. Essas cargas não são iguais, elas não são idênticas, né, mas elas se repelem. E ele pede que a gente ache qual é a força após a manipulação das cargas e após o aumento da distância. Então vamos começar. Na letra A, a gente vai determinar a força F inicial, né, antes da manipulação, e a força posterior. Então a força F, essa força F que há entre as cargas aqui, não há cálculo extenso para ser feito. Ela é a própria lei de Coulomb, que diz que a força é a multiplicação da constante eletrostática vezes as duas cargas, dividido pela distância elevado ao quadrado. Então essa é a força F, né? Agora a força F', ela vai exigir da gente um pouco mais de cálculo algébrico. Então vamos lá. A força F' vai ser igual a constante eletrostática vezes o que aconteceu com as duas cargas. Uma das cargas foi dobrada, ela foi duplicada. Então eu escrevo 2Q vezes a outra carga, ela teve seu valor, né, dividido a terça parte, né, ela foi dividida por 3. Então Q sobre 3 sobre a distância ao quadrado, sendo que essa distância ela foi duplicada, 2D. Então 2D elevado ao quadrado. Então a gente prossegue a resolução. O F' vai ser igual a K0 vezes 2Q vezes Q. E nessa multiplicação no numerador, o 3 vai passar a ser denominador de todos os três termos aqui. Sobre 2D ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. E D ao quadrado é o próprio D ao quadrado. Então, a gente chega agora em uma divisão de frações. O que a gente faz, então? A gente vai repetir a primeira fração. Vamos fazer aqui em cima. A gente vai repetir a primeira fração, escrevendo F' igual a K0 vezes 2Q vezes Q sobre 3, certo? E a gente vai agora multiplicar pelo inverso da segunda fração. A segunda fração é 4D ao quadrado sobre 1. Então, a gente invertendo então esse valor, a gente vai chegar em 1 sobre 4D elevado ao quadrado. Então, executando agora algumas simplificações, a gente vai ter 2 por 2, 1, 4 por 2 dá 2. Então, F', a gente conclui que vai ser K0 vezes Q vezes a outra carga Q maiúsculo, dividido por 2 vezes 3. E 2 vezes 3 dá 6. 6D elevado ao quadrado. Então, esse aqui é o valor de F', a força após, né, a mudança aqui, a manipulação dos termos. E essa aqui é a força que há antes de haver a manipulação. Com relação à letra B, a letra B pede que a gente escreva a função F, a função F', né, em função de F, né? A gente vai pegar a força F' e vai escrever em função de F. Então vamos começar. Para escrever, a gente vai dizer que F' está sobre F, está em função de F. Então, vamos escrever essa relação. Qual foi a relação F' que a gente encontrou? A gente encontrou que F' é K0 vezes Q vezes Q maiúsculo sobre 6D elevado ao quadrado. Isso aí vai ser dividido pela força F, que é a própria lei de Coulomb. K0 vezes Q vezes Q sobre D ao quadrado.
Então aqui a gente pode fazer algumas simplificações. A gente pode simplificar a constante pela constante, né? A gente pode simplificar a carga pela carga, a outra carga pela outra carga também, d ao quadrado por d ao quadrado. Sobrando então 1 sobre 6 sobre 1 sobre 1. Ora, 1 sobre 1 é 1. Então a gente vai ter 1/6 dividido, né, 1/6 dividido por 1, que resulta em 1/6. Então, a relação que há entre f' e f nada mais é do que 1 sobre 6. Então, f' sobre f, a gente aplica aqui meio para o extremo e escreve. F' vezes 6 dá 6f', igual a 1 vezes f, dá o próprio f. Então, f' será igual a f dividido por 6.